Fala galera aqui no YouTube, hoje eu trazer aqui um vídeo falando sobre Robin Hood, um jogo para qual todos os inscritos se unem para roubar os Brainrot. E assim começou a guerra mais justa da história do Roblox. Um homem, uma missão e um Brainrot que não merecia esse destino. Este é o Robin Brainrot, um jogo que transforma amizade em vingança e vingança em terapia. Para quem não conhece, Robin Brainrot é simples, você tem um Brainrot e o mundo inteiro quer ele. É tipo um simulador de assalto, só que sem polícia, sem lei e com gente pulando muro igual o ninja. E pior, o Brainrot é literalmente seu progresso no jogo. Se alguém rouba ele, acabou. É considerado ser sua conta, sua dignidade, metade da sua alma. É basicamente o divórcio do Roblox. A primeira partida foi linda, eu tava empolgado, construindo minha base. Tinha parede, porta, mas pra quem é inscrito não roubar, por favor. 2 minutos depois entrou um cara que ignorou tudo, destruiu minha parede, roubou meu Brainrot e escreveu obrigado no chão. Foi nesse momento que eu percebi: o Roblox não é sobre amizade, é sobre sobrevivência. É o The Walking Dead, mas sem zumbi, só gente ruim. Você tenta colocar uma parede, alguém já entrou. Você tenta proteger o seu Brainrot, já tem um cara em cima dele dançando o Skip Toilet. E o engraçado é que o nome do jogo é Robin Brainrot. Tipo, Robin é um cérebro podre. E eu pensei, vai ser engraçado. Mal sabia eu que o podre era eu. Depois de perder mais 8 vezes seguidas, eu comecei a criar teorias. Será que o jogo tem um algoritmo que me odeia? Será que os ladrões sentem o cheiro do meu desespero? Eu tentei esconder o meu Brainrot debaixo da base. O cara achou. Eu coloquei numa torre, outro cara voou. Eu errei no chão, o maluco cavou e achou. Nesse ponto eu percebi que o Brainrot não é um jogo, é um teste psicológico. O objetivo é ver o quanto você aguenta sofrer antes de começar a rir do próprio fracasso. Existem tipos de ladrões no jogo, eu estudei eles. O corredor do caos, ele não pensa, só corre, parece um pombo com raiva. O troll amigável, ele finge que vai te ajudar, mas no fim ele leva tudo e ainda diz GG. O mestre das sombras, esse aí você só descobre que existe quando já é tarde demais. E o pior é que esses caras têm orgulho, eles fazem tutorial de como te roubar. Oi galera, eu vou ensinar a roubar 7 bases em 5 minutos sem ser pego. Irmão, isso aí é crime. Eu tentei ser ladrão também, confesso. Achei que era fácil. Entrei na base de um cara, tropecei, bati na parede e morri. Roubaram no Robin Brainrot, é tipo fazer Enem. Um erro acabou sua carreira. E o jogo é cheio de bug. Um amigo meu travou o Brainrot dentro da parede e ninguém conseguiu roubar. Parabéns, você inventou o imposto de renda do Roblox. Todo mundo paga, ninguém entende. Mas mesmo com bug, o jogo é genial. É o único lugar onde o caos é recompensa. O ser humano é movido por 2 vontades básicas: proteger o que é seu e roubar o que é do outro. O Brainrot conseguiu transformar isso em entretenimento. Você acha que é um jogo sobre Brainrots, mas na verdade é sobre emoção. Cada roubo é uma história, cada derrota é uma lição, cada dancinha do inimigo uma humilhação pública. E a melhor parte, você sempre volta. Porque o verdadeiro Brainrot é o vício de jogar. O TikTok do jogo é um zoológico. Gente gritando, base explodindo, teorias conspiratórias e que existe um Brainrot dourado escondido. E até rank dos ladrões mais odiados. Tipo, top 10 pessoas que destruíram minha infância. A comunidade é criativa. Tem base em formato de rato, coração, até uma réplica do McDonald's. Nada mais Roblox do que isso. O mais engraçado é que o jogo nem tenta ser equilibrado. É feito pra ser injusto. É tipo Mario Kart do trauma. Mas isso é o charme. O sentimento de me roubaram, mas foi engraçado. E olha, eu acho que esse jogo é o retrato da internet moderna. Todo mundo tentando proteger algo que não existe, enquanto o outro vem e leva tudo com um sorriso. É uma metáfora pra vida. Ou talvez eu só esteja tentando dar um sentido a um jogo onde eu perdi 14 Brainrots em 2 horas. Talvez o Robin Brainrot não seja sobre roubar Brainrot, mas sim sobre recuperar aquele sentimento de jogar sem sentido, ir do próprio fracasso e continuar mesmo assim. Porque no fundo todo mundo tem um Brainrot dentro de si, e às vezes ele só precisa ser roubado pra você dar valor. Número 1, não confia em ninguém, nem quem fala sou seu amigo. Ele quer o seu Brainrot, todo mundo quer o seu Brainrot. É o consumismo do caos. Dica número 2, faça sua base com entrada única, assim você só precisa gritar em uma direção quando invadir. Dica número 3, sempre tem um plano de fuga, tipo esconder o Brainrot em canto e se disfarçar de arma. Eu juro que já vi um cara fazer isso, funcionou por 2 segundos. Agora, será que o Brainrot tem uma origem? Ele é tipo serve todos os players tóxicos do Roblox, preso num loop infinito de vingança. Porque pensa comigo, ele brilha, ele grita e todo mundo quer ele. É basicamente a fama. O Brainrot é o símbolo da inveja digital. E tem mais, alguns dizem que existe um Brainrot lendário escondido em um mapa secreto que dá poder infinito, ou te transforma em um meme. Eu juro que esse jogo é a definição de loucura organizada. Tipo, os devs olharam pro caos e falaram: sim, bora lançar. Tem base para as presídios, tem jogador que constrói um castelo medieval pra proteger o Brainrot. E eu com meu abrigo de madeira apanhando pra um cara com skin de pá. E o som do Brainrot gritando, uma mistura de rádio quebrado com criança pedindo Robux. Sem pesadelos com barulho. A comunidade do jogo é uma mistura de gênios psicopatas. Você viu um cara que usou 200 armadilhas só pra proteger um Brainrot, outro que trocou um Brainrot por uma skin. Prioridades, né? Sinceramente, o jogo é tão bom que eu odeio ele. Porque não é tóxico que você jura que vai sair, vai volta no dia seguinte. Pior é quando você perde, o ladrão ainda dança na sua base. Tipo, obrigado pelo Brainrot, otário. Imaginar que o jogo foi lançado lá pro final de 2024 e em menos de uma semana já tava com milhões de players. Tipo, o Roblox inteiro virou ladrão profissional. Até porque ficou pacífico perto disso. E o mais bizarro é que o jogo viralizou no TikTok. Tem clipes do povo surtando, gritando, fazendo trap, remix, o som do Brainrot gritando e aí. Eu vi um cara que tatuou o Brainrot no braço. Sinceramente, respeito o comprometimento. Se o TikTok tivesse cheiro, esse jogo ia feder o desespero e vingança. Agora falando sério, ou quase sério, o Robin Brainrot é uma mistura perfeita de diversão, desespero e sanidade coletiva. É o tipo de jogo que você entra pra testar e sai com trauma de confiança. Mas isso é o que torna genial. O jogo é simples, mas cria histórias únicas. Cada partida é uma novela, traição, vinganças, planos, falhos e um ladrão dançando no final. Gráficos padrão do Roblox, mas a ambientação funciona bem, especialmente nas bases personalizadas. Sistema de combate caótico, mas satisfatório. Construção engenhosa, até você esquecer de colocar a porta e ser roubado 5 segundos depois. Nota pessoal, 10 do caos, 8 em diversão e menos 100 em estabilidade emocional. Aí eu tinha uma ideia horrível. Chamei o inscrito pra jogar comigo o Robin Brainrot. Eu achei que seria divertido. Até que começaram a chegar os inscritos com o Superman CU, o Anthony, o Jonathan, e aparecendo do nada. Começaram a roubar todas as Brainrot. Eu quase instalei o jogo na hora. Então é isso, galera. Se você gostou desse caos mental, deixa o like, comenta qual foi o pior roubo da sua vida no Roblox. Então assim, se a gente bater 1000 likes, eu vou fazer o impossível, roubar o Brainrot e um inscrito ao vivo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem pro culto do Brainrot comigo toda quarta e sexta às 6 horas da tarde. Temos live. Então até a próxima e adiós! Deixa o like, porque
ajuda na divulgação. Deixa o like, deixa o like.